A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais uma Macaé Delas aqui na Câmara de Macaé. Espero que vocês estejam confortáveis aí, porque hoje o programa está muito legal. Eu estou recebendo aqui a Daniele Taveira, que é uma advogada criminalista, e a gente vai falar um pouco sobre a atuação da mulher na advocacia criminal. Antes de apresentá-la melhor para vocês, que ela já esteve aqui nesse programa, eu quero pedir para você não deixar de se inscrever no nosso canal, não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais, tá? Que é @Câmara de Macaé. Então, no X, no Instagram e no Facebook também. Então, compartilha com os seus amigos para que eles conheçam um pouco mais do nosso trabalho e todos os outros podcasts que tem aqui na casa também. Temos o Pod Povo, temos o Culturando, a gente tem o Raízes e o CâmaraCast, que é onde a gente traz as autoridades da cidade para vocês entenderem e conseguirem, né, saber um pouco mais do trabalho do Legislativo aqui no município. E claro, já pegando esse gancho, já falando para vocês não esquecer que terças e quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, tem as sessões ordinárias na Câmara Municipal que passa aqui no canal ao vivo para vocês, tá? E é isso, eu queria falar, depois eu falo a minha arroba, tá? Vou apresentar a minha convidada primeiro, Dani Taveira, segunda vez aqui no Macaé Delas. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu sempre falo que eu sou sua fã e ficar aqui frente a frente com você para bater um papo, para falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a advocacia criminal na pessoa da mulher. Vai ser incrível, com certeza. Adorei o convite. Ah, que isso. Eu que agradeço, porque é a parte 2. A parte 1 já tem um tempinho que você veio, a gente falou de um tudo, a gente falou um pouco da Daniele mãe, sobre tudo. Hoje a gente vai focar um pouco mais falando do seu lado profissional, que é da mulher na advocacia criminal. Né? Fala pra gente como que é a sua visão sobre isso. Bom, eu acho que tem muitas nuances assim, né? Vamos focar em alguns pontos e a gente vai partindo daí. Eu vejo que na profissão da advocacia ser mulher já é meio que um tabu quebrado, né? Uma profissão que durante muito tempo foi mais conquistada pelos homens, vamos dizer assim. E aos poucos a gente vai galgando aí, avançando todos esses caminhos. E aí eu digo que o escolher a advocacia criminal, então, é como se a gente estivesse em outro patamar, né? Porque é uma escolha muito complexa, é um ambiente que em todos os lugares que a gente acaba transitando são de maioria masculina, então ser uma figura feminina nessa posição, não vou dizer que cause desconforto, né? Porque com o tempo a gente vai pegando desconforto e trazendo para o conforto. Sim. Mas com toda certeza tem alguns percalços aí nesse caminho que com o tempo, ao longo do tempo da caminhada, a gente vai conseguindo ajustar. E você sentiu assim em algum momento, são quantos anos de carreira? Só pra gente ter uma ideia aqui. Hoje eu somo 14 anos. 14 anos, olha só. É eu pensava que era menos, mas é bastante. 14 anos, pra já revelar viveu... nossa idade aqui. Não, pelo amor de Deus. Não façam contas, gente, por favor. Mas e fala assim, nesses 14 anos, o que mais te deixou impactada com o que você vive, assim, no presente? Bom, obviamente, né, advogada criminalista, a gente lida com as mais estranhas coisas que vão acontecendo na vida das pessoas. O que me deixa muito impactada vai ser talvez uma informação que não apavore tanto, mas a capacidade de qualquer pessoa em cometer um crime, e não porque ela queira, mas talvez por uma necessidade do momento. Então isso é um ponto de muita reflexão, né? Muito embora as pessoas achem, e vira e mexe eu escuto isso, e é até ruim, tipo... Ah, você faz criminal, então você defende bandido. Então é isso que acontece. E na verdade nem é assim. Na verdade o que o advogado criminal, seja ele mulher ou homem, quer que aconteça e faz com que aconteça é que a lei seja cumprida conforme está escrito lá. Então a gente é, na verdade, um defensor das garantias, né? Da garantia legal para que ela aconteça. Então o que me deixa nesses 14 anos, que ainda me surpreende, é a capacidade de qualquer pessoa da sociedade, que qualquer pessoa da sociedade tem, em algum dia da vida, incorrer em algum crime. Isso me impacta ainda. Eu ia fazer até uma pergunta, mas você meio que complementou aí. O que a advocacia criminal faz? O que essa parte criminal faz? Que acho que muita gente em casa pode não saber, que tem um leque muito grande, né, no direito. Conta pra gente um pouquinho sobre essa parte.
Bom, qual que é a finalidade de contratar um advogado criminal? A pessoa que eventualmente está sendo investigada por um crime, que ainda está em sede policial, ou já virou um processo, está sendo processada pelo Estado, né? Ou suspeita de cometer algum crime, ela precisa de um advogado que represente, né? A gente não consegue fazer uma autodefesa de forma técnica, né? Então, a pessoa precisa de um advogado que faça essa representação jurídica, que significa nada mais, nada menos que fazer com que a lei seja cumprida. Hipoteticamente, não dá para um juiz colocar uma pena muito alta para uma pessoa que preenche determinados requisitos que deveria ter uma pena menor. Então, a função do advogado não é a impunidade, como às vezes as pessoas pensam, não é fazer uma defesa do crime. Na verdade, a função do advogado é fazer com que a lei, da forma que ela está lá escrita, seja cumprida para todas as pessoas, sem distinção de gênero, de cor, de raça. Tudo isso é uma batalha, né, muito grande. Mas a ideia é que o advogado desempenhe essa função exclusivamente, o cumprimento da lei para todas as pessoas, que o contrate ou, em caso de defensoria pública, que seja o defendido deles. Você já explicou isso muitas vezes para as pessoas? Milhões. Ou você tem que explicar sempre? Como é que é isso, assim, para você, a Daniele? Como que é? Não advogada. De repente, algum amigo não tá meio que entendendo. Como que é isso para você? Olha, essa é uma pergunta que a gente mais responde. E é muito chatinho até, na verdade, né? As perguntas sempre vêm nesse sentido com um cunho meio pejorativo. Então você defende bandido. Quando eu falo, eu sou advogada criminalista, então você defende bandido. Só que eu sempre digo o seguinte, só é bandido até o momento que não é um parente ou um querido seu. Quando for, essa pessoa já é um inocente. Então muda muito a postura em relação a isso. Aí quando a pessoa dá uma abertura pra gente continuar uma conversa, eu avanço dizendo exatamente o que eu disse agora. Que, na verdade, o advogado criminalista, ele não tem essa finalidade de defender que alguém fique impune. Não é isso. Na verdade, o que o advogado quer, e ele trabalha durante todo o processo, pelo menos em sua maioria, é que a lei seja cumprida, porque nós temos centenas de legislações para determinadas situações. Então, a gente só quer que aconteça aquilo daquela forma. Eventualmente, as pessoas confessam que cometeram determinado crime ou estão sendo também processadas e julgadas ali injustamente. A gente tem hoje no Brasil um índice muito grande de pessoas que são presas injustamente, processadas, condenadas por crimes que elas não cometeram. E a estatística mostra números assustadores pra gente. E aí isso entra já numa outra linha também, que faz muito parte do direito criminal, que a verdade é que eu digo, e é muito um dito que é usado muito no direito criminal, que existe um cliente preferencial para o Estado, né? Só que da forma negativa, que eu digo. Existem pessoas que na cabeça do Estado vão preencher determinados requisitos e aí sim elas podem ser imputadas de crime e processadas a qualquer custo. E aí é quando entra uma defesa mais aguerrida, uma defesa mais dedicada e a gente consegue comprovar a inocência de muita gente. É claro que nem todo mundo é inocente. Isso seria loucura dizer. Mas eu digo que de grande parte hoje dos casos que a gente trabalha, muita gente está sendo acusada injustamente, está sendo julgada, processada injustamente e eventualmente até condenada. E a gente só consegue modificar isso levando para as últimas instâncias, que são o STJ ou o STF. Então, concluindo o que você me perguntou, eu escuto muito isso, muito, rotineiramente. Até na minha família também, sempre tem essa história. Porque as pessoas têm essa sensação de que um advogado criminalista, ele é o defensor da impunidade, quando na verdade não é. O advogado criminalista, ele é o defensor que a lei seja cumprida, e é para isso que a gente trabalha. Entendi. E com um leque tão grande que o direito traz, o que te levou a essa área criminal? Eu me recordo que desde a época da faculdade eu sempre tive essa tendência ali para o criminal. Minhas experiências de estágio sempre foram no criminal. Então eu estagiei com o juiz da vara criminal, estagiei na defensoria pública que também fazia o criminal, transitei também pelos processos de família, gostava bastante, mas o criminal para mim sempre foi muito mais resolutivo. Eu acho que eu sou muito mais prática, muito mais ativa para um processo muito calmo. Então o criminal ele traz pra gente uma dinâmica gigantesca, né? Que é desde a hora em que o cidadão vai preso naquele momento em flagrante ou por força de um mandado de prisão, e a gente já começa a trabalhar a partir dali, desenvolver as teses, entender o que aconteceu, encontrar as ilegalidades. Então, eu digo que o criminal que me encontrou, na verdade. Eu só entendi que era aquilo ali que me satisfazia e me deixava feliz no meu trabalho. E nesse tempo, nesses 14 anos, você enfrentou muitos desafios? Como que foi para você lidar com isso? Muitos desafios. É muito relacionado ao gênero, né? Eu acredito que, como eu disse, existem profissões que são muito vinculadas, eram, na verdade, né? Vamos deixar isso no passado, eram muito vinculadas à figura masculina. E aí, quando a gente coloca uma mulher posicionada como advogada e advogada criminalista, meio que a gente tem que se reafirmar. A gente tem que dizer que é boa 2 vezes para que as pessoas tenham credibilidade. Isso vai para o cliente, isso vai para as pessoas que estão naquele trato, seja um ambiente policial, seja um ambiente de presídio, seja um ambiente de fórum, enfim. Tem uma certa resistência, com toda certeza. Então, eu percebo que
pro público feminino, pro gênero feminino, a advocacia criminal, você tem que demonstrar ter muito conhecimento para você passar a ter um respeito. Eu sempre falo o seguinte, deixa só eu falar. Quando eu falar, vocês vão me ouvir, vocês vão entender que eu sei o que eu tô dizendo. E eu acho que a partir dali eu quebro essa barreira, que eu sei que tem olhares, os olhares dizem muito, né? Quebro a barreira e a partir dali as pessoas começam a olhar e falar, não, realmente ela sabe o que ela tá dizendo, ela sabe o que ela tá fazendo, e as pessoas me deixam trabalhar, vamos dizer assim. Mas existe uma resistência, até abrir a boca. Eu sempre falo isso. A forma como a gente se comporta, a forma como a gente se veste, nos lugares que a gente precisa ir e o abrir a boca. A partir dali você consegue mudar completamente a visão de quem está do outro lado. Mas se eu disser para você que não existe, eu estou mentindo. Eu vejo isso rotineiramente comigo e com outras pessoas. A diferença é que acho que essa caminhada de 14 anos já me ensinou a me posicionar quando essa situação vem. Mas que acontece, é inevitável. Eu imagino. Com o cliente já teve essa barreira, assim, muitas vezes? De você chega a Daniele Taveira lá e falar, nossa, mas uma mulher, mas calma aí. E aí meio que você tá, deixa eu falar, e você tentando explicar como é que você lidou com isso. Existem casos que a gente vai trabalhar com outros advogados, eventualmente, né? Às vezes um advogado não está tão preparado para aquela situação e acaba me convidando para trabalhar junto. Ah, vocês fazem isso, tipo... Ah, você é muito boa de audiência, sua oratória é muito boa, coisa assim. Vamos fazer essa parte do processo comigo? Você é ótima, tá? Eu vejo suas histórias. Teve um que eu vi, uns stories que eu falei, gente, eu tinha que estar lá. Maravilhosa. Eu gosto disso, pode falar. E aí eu me recordo que eu cheguei na audiência e era um processo muito complexo, era um crime de tentativa de homicídio, enfim, era uma situação muito, muito complexa. As pessoas que eram as vítimas também eram pessoas muito complexas, vamos dizer assim. E eu percebi ali que o cliente não levou muita fé em mim, sabe? Meio que me ignorou e tal. E eu me recordo muito bem dele ter perguntado pro colega advogado que estava comigo, que na verdade era o dono ali do processo, vamos dizer, quem eu era, né? Ele falou, ela é advogada. E ele me ignorou ali naquele momento. Sério? Ignorou completamente. Eu conto essa história, inclusive pra ele, porque depois tivemos muitos bons resultados, né? Eu falo, tá, tudo bem, mas quando você me conheceu, você me ignorou, né? E aí foi essa sensação de, não, você nem parece advogada, assim, não preenche muitos requisitos, achei que você não ia conseguir fazer minha defesa, enfim. E aí foi o momento de começar a audiência, poder abrir a boca de verdade e começar a parte dos interrogatórios, dos questionamentos, das perguntas, né, que acontecem na audiência. E aí a pessoa começar a entender, opa, eu acho que ela sabe sim o que ela tá falando. Caramba. E aí entra o respeito. Mas eu te digo, acontece várias vezes. Uma outra situação também, você atende o cliente pelo telefone, eventualmente, familiares e tal. E aí eu venho com essa voz grossona, né? Essa voz grossa, a pessoa acha que desenha uma outra figura na cabeça delas. Aí quando chega lá no escritório fala, nossa, não imaginava você assim, ou sei lá, não viu a foto, não sei o que foi. Não imaginava que você era desse jeito, não sei o que lá. Eu acho que a gente também tem muito isso, né? Da imagem, com as associações, mas já passei e passo ainda por isso, tenho certeza que passo. Eu acho que quando as pessoas olham e falam, será? Isso aí não vai fazer nada, eu acho que não vai dar certo, não. Teve alguma diferença, já teve em algum momento diferença no tratamento do cliente homem e da mulher para você? Nessa questão mesmo de preconceito. Você diz o próprio cliente? Isso. Ser homem ou ser mulher? Você recebe mais recebia, né? Não sei, assim, preconceito mais de qual lado? O lado masculino ou feminino? Eu acho que vem dos dois, você acredita? Sério? Vem dos dois. Vem sim. E por que será que... Você já parou para pensar? Por que isso acontece? Será que é uma coisa enraizada? É enraizado, exatamente. A gente vem de uma cultura muito diferente, né? O nosso país tem uma cultura muito diferenciada em relação às mulheres. Bom, eu vou falar do nosso país, que é onde eu domino também, não domino as outras culturas, as outras histórias, mas eu vejo que aqui tem muito isso. As mulheres tendem a ser preconceituosas com as próprias mulheres, né? As mulheres querem pré-julgar as mulheres o tempo todo. Ao invés de todo mundo vamos andar junto, né? A gente tá no mesmo grupo, não. As mulheres tendem a fazer isso. É o que eu falo sempre o contrário disso. Eu falo, cara, vem, cola comigo, vambora, eu vou ajudar, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Sempre tem advogadas novas lá no escritório, estagiárias, e eu seguro na mão e eu falo, vamos comigo, vamos andar, eu vou passar tudo que eu tiver de informação. Mas, do contrário, na prática, não é muito assim que acontece. A gente precisa evoluir muito para as mulheres estarem, de fato, unidas. Então, se tem um preconceito, um pré-julgamento, vamos dizer assim, do homem ou da mulher, eu acredito que seja até no mesmo patamar, ou talvez um pouco mais até da mulher, em alguns casos, mas... Eu acredito muito que por conta da figura masculina estar muito mais tempo posicionada como advogado, né? Uma informação importante é que a primeira advogada do Brasil é macaense. Sério? Caramba, não sabia. Vou lembrar o nome dela já. É a primeira advogada do Brasil, ela era daqui de Macaé. Caramba.
E aí, só que isso foi uma construção que foi muito tempo depois de já terem muitos advogados de uma mulher estar lá. Então, imagina comigo, né? Se já é mais complexo assim, você imagina no criminal, que me parece, ou é o que parece para todo mundo, que é uma advocacia mais impulsiva, uma advocacia de mais pulso firme. Então, às vezes, as pessoas enxergam que um homem teria mais pulso firme para representar determinada pessoa. Eu enxergo um pouco nesse sentido. Posso estar enganada também, mas eu acredito que seja isso. E a gente falando sobre o lado totalmente masculino, né? O lado criminal ali, muito masculino. Tem muitas mulheres. Você vê um pouco de competição entre as mulheres ou não? Também. Gente, esse sorriso seu disse tudo, eu amei. Tinha que ter dado um close na... Tô até com medo dessa seu câmera olhar agora. foi maravilhoso. Tem. Tem. E aí, como é que lidar com isso? Porque, infelizmente, ainda tem essa de uma mulher competir com a outra quando a gente, como você falou, pode dar as mãos e falar, vamos juntas, eu consigo, eu te ajudo. Poxa, eu não sei, você sabe, vamos juntar as duas. Como que é isso lá? Eu acho que, não vou também falar que é só do direito que isso acontece, Não, eu acho que em qualquer área. Sim, sim. Mas acontece isso. Eu acho que, eu acredito, na verdade, eu nem acho. Eu acredito de verdade que dentro do gênero feminino, ao invés das mulheres se posicionarem por elas mesmas, elas acham que precisam estar falando de alguém para poder alcançar um outro patamar. Consegue entender? Então, talvez seja isso que coloque essa situação, tentar um desnivelamento em relação à profissão, mas mais falando sobre a pessoa. Quer ver? Vou dar um exemplo. As pessoas gostam muito de relacionar a atividade da mulher profissional, seja ela qual for, com a beleza dela. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Entende? Mas acontece muito. Ai, fulana é estranha, nada a ver fulana. Então, assim, não faz sentido. E eu percebo muito sobre isso, sabe? Que ao invés de quando tem uma espécie de não vou falar guerra nem nada nesse sentido, mas quando tem uma espécie de ranhura em relação à profissão e com a mulher, eu percebo que as mulheres não querem falar diretamente de um ato profissional, quer levar para um lado pessoal, como se fosse uma ofensa. Então, assim, eu não enxergo muito, e graças a Deus, e também se não enxerga porque não está chegando aos meus ouvidos, espero que não esteja mesmo, não enxergo muito um falar sobre o meu profissionalismo, mas com toda certeza vai falar sobre a minha personalidade, sobre o meu modo de vestir, sobre o meu jeito de ser, e que não nada vão ter a ver com a minha parte especificamente do trabalho. Mas outro dia eu estava observando que isso não é só no direito, isso é em tudo. Às vezes a mulher, quando quer ofender a outra, ela não vai falar especificamente sobre o trabalho da outra. Ela vai falar sobre uma questão pessoal da outra. Sim, sim. E se você for reparar, os homens, eles não fazem assim, né? Não. Analisa os homens. Ele vai falar, fulano é isso e aquilo relacionado ao trabalho dele. Não vai falar da pessoa dele. Totalmente até porque ele nem diferente. tem tempo de saber qual é a pessoa do fulano, concorda? Então, eu percebo muito isso. E no criminal, na advocacia criminal, tem também, é normal, acontece muito. Acontece até, eu estava até falando lá em casa o seguinte, aconteceu um boom na internet, eu tô com um montão de seguidor, tá super legal isso, tô tentando entender como é que funciona isso, você que já sabe mais tempo, tem que me dar as dicas. Chegou um monte de gente que interage, que pergunta, que não sei o que lá, eu falei, poxa, que máximo, e tudo. E eu percebi que um grupo de pessoas daqui de Macaé, sei lá, 4, 5, 6 pessoas, conseguiram parar de me seguir, assim, talvez por não estar conseguindo nem ver, sei lá, não conseguia entender. Você já sentiu isso? Alguém próximo a você não enxergar igual você agora. Você é o sucesso de Macaé. As pessoas pararem de te seguir porque não conseguem ficar enxergando o que está dando certo para você. Eu vivi isso agora recente. Sério? E eu fiquei chocada, porque são pessoas que eu também já segurei na mão e falei, vambora. Caramba. Loucura. Aí a gente se sente... É um Não é estranho? assim, então, um sentimento estranho que dá. Eu já passei por isso também. Você fala, ué, gente, mas... Ué, né? Ué. Só fica no ué. E você fica numa situação que você fala, caramba, já ajudei. Nossa, e a mulher, né? Eu acho que deveria estar segurando minha mão. Sim. Não tô precisando de ninguém segurando minha mão, mas poderia estar todo mundo junto. Mas não tem. Infelizmente. Eu acho que a gente precisa mudar muito a nossa postura enquanto mulher. E eu falo a gente porque com certeza a gente também em algum momento falha. Ninguém aqui é perfeito, né? Sim, mas eu acho que precisava mudar muito sobre isso, em todas as profissões. E aí a gente, quando te precisar falar sobre alguém, que eu acho que nem deve falar, diga-se de passagem, mas que fale especificamente sobre trabalho, sobre qualquer coisa nesse sentido, e não sobre a vida pessoal ou qualquer coisa assim. Porque eu acho que a gente vai se desqualificando sem perceber. É verdade. Não é? Totalmente. Mas já pegando esse gancho que você falou de rede social, vamos falar agora aqui. Como que você tem mostrado seu trabalho nas redes? Você tem uma rede
é pessoal e outra só para o trabalho, para o seu escritório. Você consegue transmitir isso para as pessoas que seguem? Eu tenho uma rede social que vai falar exclusivamente sobre as coisas do escritório, né? Sobre o dia a dia ali. Eu percebi que as pessoas gostam do dia a dia mesmo, real, né? E não uma coisa muito mecânica. Quer saber como que é a vida real da advogada, que horas que ela acorda, ela toma quantos cafés por dia. E eu que sou viciada em café, então, o pessoal fica contando no final do dia, olha, eu contei 7. Falei, eu não filmei 2, hein? Tem mais aí. Mas eu percebi isso, que as pessoas gostam mais dessa parte onde a gente está mais natural por ali. Mas eu tenho tentado falar sobre direito, sobre os direitos das pessoas, num português mais claro. Também, obviamente, as pessoas entendem que tem um conhecimento técnico ali e tenta falar para todo mundo. Eu tenho uma rede social que é minha, pessoal, que tem fotos da minha filha, da minha família, mas eu também quase não trabalho muito por lá, quase não transito muito por lá mais, porque eu não tenho tido tempo. Então, o que eu posso postar, eu tô postando mesmo na rede social que é aberta, que as pessoas estão lá. E eu achei tão legal esse negócio das pessoas, né, estarem ali com a gente, conversando. Eu acho isso o máximo, parece ser até próximo da pessoa, né? E eu tenho gostado bastante disso. Eu achei fantástico. Eu não tinha muito essa habitualidade de estar ali na rede social, de estar postando. Eu acho que deve ter mais ou menos... Tem nem um ano, acho que vai fazer um ano que eu comecei a movimentar a rede social e eu abri aquele Instagram com um seguidor, eu acho que essa semana deve bater 10 mil, tô esperando isso. Parabéns, queremos foram vindo assim, né, devagarzinho, eu achei muito legal e eu tenho gostado de estar lá, das pessoas ouvirem, tem muito estudante de direito, muitos jovens advogados, e aí vira e mexe, tira uma dúvida. Eles, né? Tem sido legal isso. E aqui, falando ainda da rede social, em algum momento você sentiu medo de mostrar um pouco da Daniele, dona de casa, mãe, esposa, enfim, na rede social por causa do seu trabalho? Eu acho que tem uma barreira em relação a isso, sim. Se eu falar que não tem, é mentira. A verdade é que a posição que a gente se encontra exige da gente, da advogada criminalista, uma posição talvez um pouco mais séria, né? E a Daniele, que você conhece, né? Você sabe que ela é mais divertida. Eventualmente eu me divirto ali na rede social, conto uma coisa engraçada, mas não consigo muito misturar essas posturas, porque é exatamente o que eu disse. O direito, ele exige da gente uma postura diferente, isso é um fato. E o direito criminal, eu acho que ele cobra da gente 2 vezes, entende? A gente precisa mostrar uma postura muito, muito reta o tempo todo. Qualquer desvio, a pessoa já vai ser motivo para alguém falar. Eu acho que já pode ser. E a gente acumula funções ali de muita seriedade. Lidar com liberdade de pessoa é um ambiente muito sério. Eu respeito os advogados que usam a rede social para contar piada, para fazer dancinha, fazer meme, mas assim, não é a minha mesmo. Eu me divirto. Da minha parte, isso não vai acontecer, porque não dá. Eu acho que não dá para configurar isso, não dá para você estar numa postura de brincadeira quando a gente está lidando ali com vidas, né? Então não é muito a minha postura. E aí na minha rede social, que é aberta, todo mundo tá lá, passeia, vê quais são as minhas manias, os meus vícios, os meus cafés, a minha loucura por planilha de Excel, enfim. Aí tem muito, muito de mim ali, sim. Talvez não tenha só as brincadeiras que são mais num ambiente íntimo, de familiar. Mas bastante o que postar. Filtro. É isso que você tem. Filtro. Eu tô assim também. Eu já não posso assim, da piada que você tava falando. A gente tava falando nos bastidores aqui, eu já não posso mais ser essa assim, de a gente ter que filtrar. E eu tenho uma amiga minha que ela é psicóloga, e ela, assim que ela se formou, tem uns 2 anos, ela falou que teve que mudar as roupas dela pra andar na rua, teve que mudar o jeito dela de falar na rede social, porque senão as pessoas não vão querer contratá-la pra, sabe? Aí eu não tinha entendido. Eu falei, gente, mas por que você não vai? Ela teve que doar os shorts. Aí teve que começar a comprar blazer, comprar as coisas. Aí agora eu tô assim também. Aí, você tá chiquérrima, cara. Tem que ser assim, amor. Senão... Você deixar eu ficar aqui o tempo inteiro falando que eu sou sua fã, você sabe, né? Eu mando no direct quase todo dia. Muito você obrigada. Tá chiquérrima, você tá fantástica. Você tá brilhando muito. E é um brilho diferente. Obrigada, porque eu me encontrei na comunicação. E aí, isso que você tá falando de mudar a roupa, de filtrar o que posta... É necessário. E principalmente, como você falou, 2 vezes mais no criminal, né? Eu acredito muito. É uma postura um pouquinho diferente. Bom, eu prezo muito por isso, sabe? Sendo bem sincera. Até porque é aquilo. Eu acabo frequentando ambientes que são ambientes de maioria masculina, né? Então, assim, você precisa estar sempre muito bem apresentável, que é pra você não ter nenhum tipo de problema, eu diria, né? Você já não dando motivo, já vão falar. É isso aí. As pessoas vão falar 10 vezes mais, né? E eu acho que a rede social é muito isso. Eu tenho observado muito uma coisa, e as mulheres não gostam de ouvir isso. Eu acho que sim, a mulher pode fazer o que ela quiser, ela veste o que ela quiser, ela transita onde ela quiser.
Mas eu penso que quando a gente está numa rede social, entrando nesse nicho da rede social, numa rede social que ela é exclusivamente de trabalho, ali tem que estar tudo muito voltado para aquilo, com um pouco de naturalidade, mas com muita atenção em relação ao que se posta. Porque é exatamente isso. A gente fica ali numa linha que é muito tênue pra gente dar uma escorregada. Então, assim, precisa manter uma postura, sabe? As pessoas acham que é um pensamento um pouco machista, mas não é. A verdade é que a gente tem que entender o momento certo de todas as coisas. Eu tenho visto, assim, rede social, então, hoje que é uma porta aberta, né? A rede social é a extensão da nossa casa, vamos dizer, né? A gente vê coisas que eu falo assim, nossa, eu acho que isso tira total credibilidade. Eu acho que isso tira total credibilidade de quem está contratando, dos familiares. Eu acho que coloca num nicho tão ruim, sabe? Que leva todo mundo junto, né? A verdade é essa. Então, assim, eu prezo muito por isso. Eu tenho uma equipe hoje de maioria feminina, as estagiárias são mulheres, as advogadas contratadas são mulheres. E é um assunto que toda reunião eu falo. Sempre estou falando, olha, sempre em audiência, a forma como se veste, a gente vai a presídios, tem que fazer atendimento na unidade. Hoje tivemos atendimento na unidade prisional feminina, mas nem por isso eu tinha que ir à vontade. Não é assim, eu não estou na minha casa, eu não estou no meu lazer, eu estou trabalhando. Então tem toda uma postura, tem uma vestimenta, até porque você vai lidar ali diretamente com os responsáveis, os diretores das unidades prisionais. Então concorda comigo que o que chega primeiro é o que a gente veste? Com certeza. Eu estava vendo um estudo que as pessoas têm 3 segundos para criar uma imagem sobre você. Sim. Então, qual a imagem que você quer criar? No criminal, a gente não tem essa opção. Porque no criminal, é aquilo que eu te digo, a gente já carrega um estigma sobre qual é a nossa função. É defender o crime? Não. Aí você precisa quebrar esse primeiro passo. E aí você precisa primeiro também ter uma boa postura para se apresentar naquele momento. Então, como que você avança a partir daí? Concorda? Então, são várias questões. Talvez um monte de gente vai discordar do que eu estou falando. Mas eu estou dizendo assim, é assim que acontece na prática. Não adianta a gente querer avançar num mundo que ainda não está tão evoluído ao ponto e a gente entender que para trabalhar bem, para estar bem posicionado, para ser uma advogada criminalista, para ser respeitada pelos clientes, para ser respeitada por essas pessoas desses ambientes que a gente trabalha, precisa sim ter uma reconfiguração. Talvez igual a sua amiga, que talvez hoje, que é psicóloga, né? E precisa modificar como ela se apresenta, para como as pessoas vão visualizar ela o tempo todo. E no criminal eu vejo que é isso 100%. Caramba. Eu brinco que eu nem saio em Macaé, na verdade. Quando eu preciso sair para dar uma curtida, um show Rio de Janeiro. E ainda tem um conhecido sempre. Me leva. Você também não pode mais sair aqui. Entendi, eu tava falando isso com um amigo na academia hoje, sobre sair em um lugar fora de Macaé, porque aqui todo mundo conhece todo mundo. E outro, se vê você tomando alguma coisa, eu não bebo, mas se vê você tomando alguma coisa, tava torta. E você nem tava. Nem tava. Exatamente. As pessoas só querem falar. E aí vão te associando. Com outro tipo de roupa, já vão falar, e aí vai te descredibilizar. Exatamente. Vai falar. E não acho que é uma boa advogada, não. Porque assim, veste assim, isso aí. Eu vi no pagode, tava assim assado. Eu entendi perfeitamente. Eu tenho mudado muito a minha cabeça, já tem uns meses em relação a isso. Depois que eu vim muito pra cá, né? Esse trabalho institucional, que eu já não posso mais estar, né? De qualquer jeito. A imagem fala muito. É aquilo. Eu não sabia desse estudo que você falou de 3 segundos, né? Que não sabia desse estudo. Mas a imagem conta muito. E aí a pessoa já olha, não quer nem saber. Não, a partir dali, é como se elas bloqueassem a sua voz. Isso. É muito louco isso. E mesmo que depois você fale... Ficou tá aquela primeira impressão ali. Você tá de chinelo, você tá de saia, já não tô entendendo que você já não é um bom profissional. E aí, quando a minha amiga falou, de primeiro eu fiquei assim, depois eu já entendi, aí eu já comecei a modificar. Já comecei a mudar. Eu ia fazer uma pergunta, era sobre isso. Lembrei agora. Tá vendo aqui? O programa é assim. Era sobre o presídio que você falou. Fala pra gente como foi sua primeira experiência no presídio. Você foi no feminino, né? Hoje foi no feminino. Hoje foi no feminino. Mas a minha primeira experiência foi num presídio muito grande no Rio de Janeiro. Conta pra gente um pouco dessa experiência. O estado... Medo? Dá medo, com certeza, dá. Quem fala que não tem medo tá de história. Sério? Porque é um ambiente, no mínimo, diferente, né? Você não tá lá todos os dias. Muito embora seja um local que a gente transita muito, é um ambiente complexo, eu diria, né? Sim. É um ambiente de tensão o tempo todo. Os policiais penais que trabalham ali estão tensos, os internos estão tensos também, ou não estão naquele dia muito satisfeitos com alguma coisa. E é difícil ficar satisfeito dentro do sistema carcerário, né? Não vou levantar uma bandeira polêmica aqui hoje, que não é o tema, mas o sistema carcerário do Rio de Janeiro, ele é péssimo, ele não está ali para ressocializar ninguém. Então, você encontrar pessoas contentes ali dentro é praticamente impossível. Então, de fato, isso assusta. Eu vou contar uma coisa engraçada, então, sobre minhas primeiras idas ao presídio, que aí fica mais leve. Você pode pegar depois eu conto, vai ficar mais leve agora.
Eu me recordo que um primeiro presídio que eu fui, não vou falar o nome, mas é um presídio de segurança máxima. Você fica numa sala aguardando, né, até que coloque o teu cliente ali. E meio que parece uma cena de filme americano mesmo. Você fica de um lado do vidro, o cliente do outro. Você tá numa salinha, tem o vidro e tal, tem o interfone. Alguns têm uns furinhos numa parede de vidro, mas a maioria é por interfone que você fala e tal. E aí, enquanto eu tava aguardando ali para poder falar com o cliente, passou um bicho no meu pé. Eu não sabia que bicho que era. Era um rato gigante. Meu Deus, eu ia falar um rato. Era um rato gigante. E eu fui mais rápida do que o rato, dei uma bicuda no rato e saí correndo dali. Só que aonde o advogado fica, para onde sai, é longe. E eu comecei a bater na porta lá, pedindo pro pessoal, pro policial penal abrir, né? E eles se chamam de guarda, né? E eu, guarda, abre, tem um rato aqui. E ele com a maior naturalidade. Então, assim, ali foi minha prova de fogo. Eu falei assim, cara, eu vou encarar rato, barata, e vai ser desse jeito. Tá certo, vambora, vamos tocar o baile daqui. O rato tomou uma bicuda, bateu na parede, ele caçou o rumo dele, acho que ele era até de estimação lá, talvez. E eu fiquei ali chocada e fiquei meio tensa para continuar o atendimento e tal, porque eu dei um grito muito alto, né, do rato e tal. Foi uma coisa horrível, mas dentre as coisas que acontecem nas unidades prisionais, eu acho que os bichos hoje são até os mais tranquilo, viu, né? O rato lá, o rato foi ótimo. Caramba. Mas tem várias cenas engraçadas também. Tem muitos presídios que tem animais lá dentro, pet, né? Tem cachorro, tem gato, Mas como é que hoje chega? mesmo, Quem leva? Eu acho que o cachorro fica ali, faz moradia, o pessoal bota pra dentro, começa a cuidar. Entendi. Aí, esses tempos também, a gente estava em um presídio no Rio, que ele é mais aberto, né? E aí os internos transitam muito por ali pela frente, que eu digo é dentro do presídio, mas numa área mais da frente. Sim. No sol, não sei. Tipo um sol, isso aí. E com um cachorrinho na coleira, passeando com o cachorro ali dentro. Eu achei aquilo ali também muito engraçado. E aí eu fiquei olhando, aí o policial penal ainda brincou e falou assim, o cachorro tá preso 2 vezes, tá dentro do presídio, tá na coleira com a corrente ali. São fatos, assim, mais engraçados, mais inusitados, mas sim, é uma situação complexa. Eu passei por uma situação uma vez difícil, que foi no presídio de Água Santa, que é onde recebem a maioria das pessoas que acabam chegando no sistema prisional e depois elas vão de transições para outras unidades. Sim, então e aí, é um presídio, eu não sei como é que fala, mais leve, que tem de máxima, né? Na verdade, ele é mais pesado, porque vem todo mundo e depois filtra e vai... Tipo um Tremembé, que vai todo mundo ali junto, que só a galera... pesada fica ali, vai tipo um pessoal isso. assim, e aí depois eles começam a fazer as transições por ali, as transferências, na verdade. E eu já peguei um momento de transferência com muita tensão. Aí a gente teve que ficar trancado na sala dos advogados, esperando a transferência, porque tinha uma suspeita de evasão, enfim. Meu Deus. Ali eu fiquei tensa também, eu lembro muito desse dia. Foi até na época da pandemia. Ali eu fiquei bastante tensa, porque passou a tranca pra gente, a gente ficou dentro da tranca. E aí, depois, contando para outros advogados, a maioria já passou por isso também, lá em Água Santa, sempre tá fazendo essas transições. E aí cria-se um momento de muita tensão ali dentro, e aí a gente fica meio tenso. Mas, fora isso, uma coisa muito importante, como advogada criminalista, é que dentro das unidades prisionais não existe nenhum tipo de falta de respeito com o advogado, muito pelo contrário. Existem os internos que trabalham lá dentro, então eles são chamados até de faxinas, carinhosamente, eles usam uma roupinha verde e eles estão ali, servem um café para o advogado, uma água, enfim, mas não conversam com os advogados, eles trabalham mesmo dentro da unidade prisional, acho que a maioria das pessoas também não sabem disso, que os internos trabalham lá dentro, e eles conseguem uma remissão de pena pelos dias trabalhados, abatem na pena dele ao final. E transitam, né? Você consegue ver muitas pessoas transitando ali nessas áreas de administrativo, das unidades prisionais, enfim. Toda unidade prisional tem um setor administrativo, né? Que vai ter seu diretor, seu sub e os demais lá. E lá ficam todas essas pessoas transitando. Quem nunca foi, assusta um pouquinho. Eu, às vezes, levo alguém do escritório para ir conhecer, né? As estagiárias têm curiosidade, quem tem a carteira de estagiário consegue entrar, né? Hoje, recém-advogadas também têm, aí elas vão. Elas se assustam um pouquinho, mas depois vai fluindo bem ali. Eu não iria. Tem gente... Não, vou passar, Dani. Vai passar a bola. Não, vou deixar outra. Acaba sendo um ambiente que a gente precisa frequentar muito. Por exemplo, Sim. Hoje nós fomos no feminino, que fica em Campos. Tem feminino no Rio também, a gente foi no feminino de Campos. A gente está com quase 10 clientes lá, né? Ou cumprindo pena, ou presos provisórios, Toda enfim. semana você vai? Ou Não, então, a gente assim? vai uma vez ao mês para levar informações do processo, né? Aí a gente vai, senta com uma por uma, faz esse atendimento. Hoje, graças a Deus, a OAB no estado do Rio de Janeiro, ela tem construído essas salas dos advogados,
tem uma dignidade para o advogado também, numa cadeira, um ar-condicionado, e aí essa salinha de vidro, e a pessoa fica do outro lado, ali a gente consegue conversar, atender todo mundo. Melhorou bastante, de 14 anos para trás, já melhorou bastante essa parte da sala do advogado de atendimento, né? E aí também é uma curiosidade, sempre que eu falo isso no Instagram, as pessoas ficam, é assim, é uma sala de advogado, você não entra na galeria do interno. Essa sala fica meio que do lado de fora das galerias, mas obviamente dentro do presídio. Essa pessoa é colocada nessa salinha por um lado e nós somos direcionados por um outro lado e a gente fica nesse vidro conversando, Entendi. lembrando muito um filme americano, assim. Entendi. É isso. E tem a revista de vocês também? Não. O mesmo tipo de... Não. Não. O advogado não passa por revista. O advogado passa só numa porta de metal para detectar se tem arma, alguma coisa nesse sentido. Os celulares, eles ficam retidos dentro da unidade ou deixa no carro. Eu gosto já de deixar no carro para não ter essa questão de parar, tirar o celular ali. E evito também entrar com muitos papéis, entro mais com as anotações que eu preciso passar, O um papel, uma caneta. O essencial para evitar qualquer tipo de problema e também essa parte que o policial tem que fazer de analisar tudo e mais. Então, assim, eu agilizo a vida dele, agilizo a minha, mas a gente não passa por nenhum tipo de revista, só um detector de metal e ali ele identifica se tem alguma coisa ou não tem. Às vezes um cinto apita. No meu caso, todos os sapatos apitam, mas eles já identificam pela altura do coisa. É sapato, pode ir, enfim, mas só isso. A revista, eu acredito que nem para os familiares mais é feita, é só uma questão por amostragem em caso de suspeita, porque os familiares também hoje passam no raio-x em pé. E aí eles passam no raio-x e eles avançam por lá. Não tem mais aquela revista vexatória que tinha há muito tempo atrás. Dizem que tinha um negócio estranho, né? Tinha que agachar, tinha que fazer umas coisas. Antes os familiares passavam por isso. Hoje em dia não mais. Eu pensava que continuava assim. Não, hoje em dia não mais, graças a Deus, né? Porque coitado das famílias também. Hoje eles passam no raio-x. Passou no raio-x e identificou alguma coisa, aí sim eles vão ter que ir para uma... Aí passa comida, passa tudo no raio-x. Tudo no raio-x, isso. Tudo eles identificam pelo raio-x ali. Como se fosse o do fórum, não sei se você já foi ao fórum, mas é o raio-x idêntico ao do fórum, assim. Idêntico ao do aeroporto, pronto, igual ao do aeroporto. Ah, bacana. Imagine lá que a gente tem aquela porta de metal e tem aquela esteira, exatamente igual. Pronto, é aquilo ali. Entendi. Então, são 14 anos, assim, nessa carreira maravilhosa. Como que você se vê daqui a 10 anos? Fala pra mim que sua filha é imensa. Grande, falando pra caramba. Né? Falando pra caramba. Sua cara, inclusive. Meu Deus, graças a Deus que alguém falou que é minha cara. Gente, é muito igual. É muito. Eu olho e falei, gente, é muito linda. É igual. O pai ela é uma fofura. Eu mudo até minha voz, né? Falou da filha, eu já fico meiga. O que eu penso daqui a 10 anos, né? Cara, hoje a gente tem dado passos largos em relação ao escritório. O escritório é especialista em direito criminal. Hoje, então, a gente atua desde o momento que o cidadão é preso em flagrante ou é preso por força de um mandado de prisão até os maiores tribunais, que são os últimos, né? O STJ e o STF. Nós levamos uma base do nosso escritório para Brasília, inauguramos recentemente. Então, a gente está lá e a gente trabalha muito com sustentação oral, porque é uma dinâmica que traz mais resultados, na minha visão também, foi o que eu aprendi ao longo desse tempo. Eu vejo, na verdade, a gente caminhando para atender especificamente esses casos de maiores complexidades, casos de grande repercussão. A gente pegou um recente agora também. É muito interessante, tem passado no Fantástico e tudo. Sério? Vamos ver como é que vai ficar o resultado disso. Eu tô pra saber. Eu sou curiosa. O que eu vejo hoje é a gente está elevando ao longo do tempo a advocacia para o último nível, né? Não falando sobre específico para Macaé, mas poucos advogados conseguem chegar até lá, então eu estou muito feliz com esse resultado. Estou muito feliz com todo esse empenho, não tem sido fácil, tem sido cansativo, poucos dias em casa, muitos dias sem ver minha filha. Nessa correria, porque não dá para levar para todas as viagens, mas a gente está realmente focado nisso, em elevar o nível da advocacia criminal para a última instância e conseguir levar todos os processos que, né, podem passar por lá, né, porque existem requisitos, enfim, falhas da legalidade que a gente tenha encontrado nos processos, e levar para a última instância, levar para os ministros, para eles analisarem, porque muito embora no STJ esteja decidindo de uma forma, nem todo mundo está respeitando o que os ministros estão fazendo, e na verdade precisa respeitar, porque eles são a última instância. Então hoje o nosso maior trabalho, o nosso maior foco hoje é que as pessoas possam enxergar que existe um trabalho muito proveitoso nos tribunais superiores e que uma advocacia justa, honesta e correta consegue chegar até lá e entregar um bom resultado. Então, minha meta daqui para 10 anos é estar
com toda certeza, atuando 100% em todos os meus casos, em todos os casos que cabem, óbvio, né? Sim, levando para o STJ e as pessoas tendo o entendimento de que o processo penal não acaba na apelação, né? Porque vem um processo, vem uma sentença, da sentença cabe um recurso que se chama apelação, e muita gente para ali, muitos advogados não conseguem, a partir dali, tentar outros caminhos que eventualmente tenham ilegalidades ainda. Então, o nosso papel hoje é esse, trabalhar lá no STJ, e um outro papel muito importante que a gente está desempenhando já há algum tempo também é a parte da execução penal. Inclusive, a ida hoje à unidade feminina foi para isso. A pessoa, depois que recebe uma sentença e não cabe mais nada, já transitou em julgado, que é um termo jurídico, ela precisa cumprir aquela pena. Só que dentro do cumprimento da pena existe uma lei que vai tratar especificamente dessa pessoa, que é a lei da execução penal. E a gente tem uma pessoa especialista hoje no escritório que faz tudo isso da execução penal, e tem muita coisa que dá para trabalhar lá dentro, inclusive a ressocialização. Então, eu até costumo dizer que o meu escritório tem feito um trabalho social muito bacana em relação a isso, que é explicar para essas pessoas que ingressaram no sistema prisional que elas têm uma oportunidade aqui fora, sim, que elas precisam buscar essa oportunidade através dos familiares, que elas podem sair para trabalhar o trabalho extramuros, que é o TEM, elas podem também ter algum tipo de benefício, que na verdade não é um benefício, né? A gente até usa essa palavra de forma equivocada. É uma legalidade, está dentro da lei, uma previsão legal que elas têm sobre induto, comutação, que vem no decreto prisional, ou também sobre as progressões de regime, que a pessoa tem que cumprir um tempo em um determinado regime, mas ela tem que progredir para os demais. Então, o direito criminal, ele é gigante. E aí, por isso, essa necessidade do escritório ser especializado apenas nisso. Então, hoje a gente trata apenas do direito criminal e a gente consegue, graças a Deus, de muito estudo, e que não para também, seguir nessa cadência aí, da hora que essa pessoa entra no escritório, a gente está com ela junto, caso ela queira, óbvio, né? A gente está junto até o final dessa jornada ali, ela sendo absolvida porque era inocente, ou ela sendo eventualmente condenada, mas com uma aplicação da lei correta e com a execução da pena da forma correta também. É isso. Incrível. Antes de finalizar, eu queria saber quantos casos que você já ganhou? Não, no total, assim, você sabe de cabeça? Porque são 14 anos, deve ser... Não, de cabeça eu não sei, eu vou te falar desse ano. Esse ano, os crimes... Então, esse ano eu tava fazendo uma contagem que os crimes contra a vida vão pro tribunal do júri, né? Tipo aquela cena do filme, não tem? Que vai lá, que uma pessoa fala, a outra fala. Ah, sim. Esse ano eu tava invicta. Acho que eu vi. Você gravou uma história desse, eu vi. Você falou maravilhosamente bem. Eu tava invicta aí esse ano todo, mas eu acabei perdendo meu posto agora, recentemente. Mas esse ano nós estávamos, graças a Deus, conseguindo entregar justiça para todas as pessoas que nos contrataram nos processos de crime contra a vida. Conseguimos comprovar que não existiam provas ali, que colocassem a pessoa efetivamente, né, como culpada, e a gente conseguiu comprovar. O último que nós fizemos agora recentemente, que foi esse mês, existia uma confissão, então não tinha como, na verdade, sair de um outro cenário, mas existiu ali uma atenuante da pena, então não posso nem dizer que eu perdi. Na verdade, nós ganhamos dentro de um cenário que era o que poderia ter sido feito, porque nem em todo caso a pessoa é inocente, às vezes a pessoa de fato cometeu um crime, e aí ela vai pagar por aquilo, e eu volto naquela narrativa inicial que a gente não está aqui para impunidade, a gente está aqui para que a lei seja cumprida. E foi isso que aconteceu, só que o resultado ali não teria como ser absolvição, então não foi uma absolvição, mas a gente seguiu invicta e esse ano, graças a Deus, foi um ano maravilhoso. Sabe, eu acho que... A gente está em setembro A gente está em setembro. Então, eu tô te falando só de crime contra a vida, a gente conseguiu 7. Caramba. Agora, a gente tem muito processo que está relacionado com lei de drogas. A nossa especialidade é a lei de drogas, os crimes de receptação, que é quando a pessoa... de repente comprou confuso lá no marketplace um bem que não teria documento, e acontece muita gente boa cai nessa. E aí ali a gente consegue também ir configurando, mas tem muitos bons resultados. Porque a gente fica um pouco proibido de falar muito sobre resultados. Tem umas limitações pra gente. Sim, acredito. Mas a gente tem trabalhado de uma forma legal. Que bom. Que venham mais, hein? Que mais vitórias, em nome de Jesus. Eu quero te contar só uma novidade também. Conta. De um tempinho pra cá, a gente tem apresentado bons trabalhos, e o Tribunal do Júri também, por trabalhar muito com a oratória e dar essa visibilidade, eu tenho recebido vários convites para palestrar, eu tô assim super animada com isso. Ai, que legal. Na verdade, eu sou desenrolada para falar, mas a palestra é uma coisa mais complexa. E aí, eu fui convidada para palestrar num evento recentemente, que foi no Rio de Janeiro, na capital. E aí lá tinham outras pessoas que produzem outros eventos. E a macaense aqui vai sair de Macaé para palestrar no maior congresso de direito penal do Brasil. Então, Macaé vai estar lá presente, eles me convidaram. Bem representado. A gente vai estar lá agora nesse mês, dia 10... Outubro agora? 10 e...
10 e 11 de outubro, vai ser em Fortaleza, um evento gigante com os maiores nomes do direito penal. Eu tô assim, em êxtase ainda. Não vou fingir costume, não tem como. Minhoca de Macaé, o Brasil inteiro vai me ver num palanque lá, vai ser maravilhoso. Você merece, vai ser maravilhoso. Compartilha com a gente nas suas redes sociais, porque a gente quer ver, posta vídeo, posta foto, pra gente ver você lá, que vai ser incrível. Obrigada. Tá? E aí eu já até convido você pra voltar, pra você falar como é que foi isso. Como que foi? Com certeza você acha? Voltarei, com certeza. Eu só marcar na sua agenda. Tô na sua agenda. Olha aqui pra essa câmera aqui, ó. Estou na agenda da Cindy, porque ela tá com uma agenda muito corrida, hein, gente? Dani, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo por você ter aceitado participar aqui com a gente de novo. Parte 2, né? Parte 2, foi legal. Muito feliz por estar aqui, por você ter compartilhado um pouquinho da sua experiência comigo e com todo mundo lá de casa, enfim. E deixa aqui suas redes sociais, não sei se pode deixar telefone, mas a rede social do escritório, pode. né? A rede social do escritório pode. Então, para o pessoal te seguir, caso tenha alguma dúvida, queira te contratar, ou, né? É bom. Tirar uma dúvida, Contratar é bom. Tirar uma dúvida, pode ficar à vontade. Bom, eu quero agradecer primeiro o convite, estar com você é sempre um prazer, eu sou sua fã, eu sempre digo isso e tem que tornar público, né? Fico muito feliz também em ver você nas redes, nas telas, esse monte de lugar que a gente te vê direto e eu mando direto pra você, olha você aqui, tá? Eu sou sua fã de carteirinha, acho que você sabe disso. Ver você brilhando brilha pra mim também, sabe aquela história de que a mulher apoia a outra mulher? Tenha certeza que em mim você vai encontrar esse apoio sempre que você quiser. A gente se conhece há muito tempo, né? Sabe, uma sabe da caminhada da outra. E eu tô muito feliz por você, por sua caminhada. E Macaé só ganha com você em ver seu rosto estampado em todo canto, esse sorriso, essa sua naturalidade de trazer as coisas. Macaé acertou, essa é a verdade. Acertou em colocar você ali como figura dessa publicidade aí. Tá bem? Obrigado pelo convite. Bom, agradecer também de estar aqui mais uma vez. O Macaé Delas é um programa muito bacana, poder falar sobre a figura feminina e falar sobre a figura feminina na minha área, que é o criminal, é muito complexo, tem muitas nuances por aí, mas o que dá pra gente tratar, a gente trata. Quem ficou interessado, gostou do assunto, gostou da minha voz, me segue nas redes sociais, a Daniele Taveira, a advogada. Lá eu posto um pouquinho do direito, um pouquinho do que acontece, essa dinâmica toda de delegacia, essa loucura, presídio, audiência, tribunal do júri, palestra, enfim, tá tudo lá. É divertido, é legal. E vão beber uns cafés comigo. Podem ir lá me visitar também no escritório. Eu tenho que ir lá tomar um café. É isso, muito obrigada, gente. É isso, Dani, obrigada. Beijo, volte sempre. Beijo. E você aí de casa, não esquece. Compartilha, segue a gente, segue a Dani também, segue o escritório. E não esqueçam que toda semana tem podcast novo aqui pra vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.